Caro espectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Alexander Podcast, seu mais novo canal de história militar e geopolítica de Israel para o mundo. Continuando os temas anteriores sobre as milícias judaicas, hoje falaremos sobre a Guerra de Independência de Israel. Mas por essa guerra ter sido muito longa entre aspas, durou cerca de 1 ano e meio, mas como ela teve muitas etapas, nós vamos dividir em duas partes. E hoje eu vou falar da primeira parte. A primeira parte é a luta entre os judeus e árabes aqui dentro de Israel. Foi desde a partilha da ONU, em 29 de novembro de 1947, até a declaração do Estado Judeu, em 14 de maio de 48. E a segunda parte foi quando os britânicos deixaram aqui, no dia 15 de maio, então, exércitos árabes ao redor de Israel, ou seja, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, também do Iraque, eles entram, que já é uma outra fase da guerra. Então, por isso que para compreender melhor esse período da história militar israelense, vamos dividi-lo em duas partes, certo? Nosso vídeo hoje será dividido em 5 partes. Primeira parte será a introdução, como se deu a situação na qual a Grã-Bretanha decide sair, na qual já abordamos vídeos anteriores de maneira bem ampla. A segunda parte é a partilha da ONU em si, a Resolução 181, que decidiu partilhar a terra de Israel, uma parte para os árabes e uma para os judeus. A terceira parte nós falaremos em si da luta ou da guerra entre os árabes e judeus aqui dentro de Israel, todas as operações que tiveram por parte principalmente da Haganah e Irgun Lehi, né? Na quarta parte falaremos sobre o êxodo, sobre os refugiados árabes, ou que chamam de refugiados palestinos dessa guerra, e também dos refugiados judeus do mundo árabe, que se deu principalmente após esse período. E na última parte falaremos sobre a Declaração de Independência e, por fim, tiraremos conclusões, certo? Quero falar do patrocinador desse vídeo. Visite o meu site de fotografias, no qual o link está aqui embaixo, alexivenman.picfair.com, e lá eu tenho fotografias, principalmente paisagens, na qual eu tirei durante as minhas viagens. Portanto, se você procura uma fotografia de qualidade e inspiradora, pode visitar o meu site, encontrar uma fotografia de um lugar exótico como Índia, Tadiquistão, Quirguistão, Iugoslávia, Jerusalém, Tel Aviv ou muito mais. E além disso, se quiser várias fotos, pode falar comigo no meu e-mail pessoal e lhe farei um preço especial. Saúde, caneca do fogão. Estamos em 1947, com a insurgência judaica todo vapor, atacando alvos britânicos, atacando alvos árabes, e ao mesmo tempo os britânicos também tomando porrada dos árabes, né? Que também achavam que os britânicos não faziam o suficiente pelos seus interesses. Resolvem os britânicos: quer saber? Eu desisto disso. Eu vou sair daqui e vou deixar a questão dessa terra para a ONU resolver. Isso estamos falando lá por cerca de maio de 1947. Por isso que se diz, quando se mete na briga dos outros, se apanha dos dois lados. Não é bom. Então, finalmente, nós temos a famosa sessão da ONU de 29 de novembro de 1947, presidida por um compatriota nossa, Osvaldo Aranha. Nessa sessão da ONU, coloca-se a questão de partilhar o território da Palestina, ou Israel. Na verdade, o nome Israel oficialmente só surge após a Declaração de Independência dos judeus por Ben-Gurion, pois até então essa terra era conhecida tanto por judeus ou árabes como Palestina. E nessa resolução, a terra ela é partilhada 55% para os judeus e 45% para os árabes, baseado principalmente em mapas demográficos, sendo que a maior parte frutífera, ou seja, o deserto, está com os judeus, que na prática significa que eles ficaram com a menor porcentagem das terras produtivas, digamos assim. E nessa resolução, 33 países votam a favor, entre eles o nosso Brasil, Estados Unidos e até mesmo a União Soviética, pois nessa época o ditador da União Soviética, Iosif Stalin,
Stalin, ele tinha esperança de que Israel tornasse-se um país socialista, portanto um satélite da União Soviética, que acabou não acontecendo. Portanto, depois a União Soviética tirou seu apoio de Israel e foi apoiando os seus adversários árabes. Nós temos 10 abstenções, incluindo nossos vecinos argentinos, e temos finalmente 13 votos contra. A maioria deles é países árabes, e também o Irã e a Índia. Então, logo que sai a resolução, os judeus, em sua maioria, comemoraram, né? A agência judaica aprovou. Tivemos também uma pequena oposição por parte do Irgun Lehi, né? Que eram revisionistas, porque eles também sabiam que os árabes não aceitariam como não aceitaram. Então, mesmo se você aceita e o outro lado não aceita, ele parte para o conflito armado. Sua única opção também é partir para o conflito armado. E nós temos do lado árabe o Alto Comitê Árabe, que era o órgão responsável pelos árabes aqui em Israel. Assim como era a agência judaica para os judeus, tinha o Alto Comitê Árabe para os árabes. Portanto, o Alto Comitê Árabe, junto com a Liga Árabe, que é uma espécie de ONU dos árabes, né, fundada em 1945 no Cairo. Portanto, o principal e mais forte membro dessa aliança seria o Egito. Eles rejeitam essa resolução. Eles rejeitam a partilha. Só que o grande problema dos árabes, politicamente falando, é que, tá bom, apesar de rejeitar, você não tinha uma agenda em comum, pois cada um tinha uma própria agenda, digamos assim. Nós temos o Mufti de Jerusalém, essa figura controversa, na qual falamos nos vídeos anteriores, que era ele o líder religioso árabe, e também ele tinha um parente seu, o Abd Qadir Hussein, qual falaremos adiante, que ele era o chefe da milícia como se fala, Exército da Guerra Santa, Jihad Army, Holy War Army, como se fosse, vamos dizer, o Haganah, ou o Irgun dos árabes. E ele gostaria de, obviamente, assumir a liderança desse Estado palestino. E nós temos do outro lado do espectro político árabe, os Nashashibis, do Partido Nacional da Defesa, no qual ele apoiava a Palestina, parte dela ser incorporada pela Jordânia. Nós tínhamos o rei Abdallah da Jordânia, no qual ele também queria absorver o quanto ele conseguisse. Nós tínhamos o rei Farouk do Egito. Curiosamente, ele afirma o seguinte, através da Liga Árabe, como vou ler aqui: os exércitos árabes devem entrar na Palestina para resgatá-la. Sua Majestade, o rei Farouk do Egito, representante da Liga, gostaria de fazer entender que tais medidas são temporárias e isentas de caráter de ocupação ou partição da Palestina. E após completar a sua libertação, o país será entregue aos seus donos para governar como quiserem. Apesar dessa declaração bonita, o fato é que após a Guerra de Independência, o Egito acaba ocupando a faixa de Gaza e não se torna necessariamente e não virá um país independente. Então, de novo, nós tínhamos o rei Abdallah da Jordânia, nós tínhamos o rei Farouk do Egito. Dentro dos próprios árabes aqui em Israel, nós tínhamos os Husseinis, né? Tinha a milícia do Exército da Guerra Santa. Nós tínhamos outra milícia, que era o Exército Árabe de Libertação, comandado por um sujeito de nome Kaukd, e assim vai. Portanto, pode-se supor razoavelmente que se os judeus tivessem perdidos, fossem mortos, expulsos, ainda assim não haveria Estado palestino. Por quê? Porque cada um dos seus vizinhos iam querer tomar um pedaço. O Egito ia querer ficar com o sul até Tel Aviv, a Jordânia ia querer ficar como de fato ficou, com a Cisjordânia, Jerusalém ao redor, a Síria ali no norte, o Líbano, e assim cada um o que puder. Então, esse negócio de Estado árabe-palestino é muito provavelmente uma ilusão. Ah, claro. E nós temos a famosa frase do senhor Azam Pasha, secretário-geral da Liga Árabe, que ele fala o seguinte: empurraremos os judeus ao mar. Após a tal revolução, temos comemorações nas ruas, os judeus dançam com as bandeiras de Israel, mas tal comemoração é muito curta, pois logo daí eles já começam a se preparar para a guerra, que na verdade já era uma insurgência que já estava acontecendo todos esses anos, desde 1945, como falamos
falamos nos vídeos anteriores. A diferença é que a partir dessa resolução, o conflito, a violência, ele sobe de marcha. Portanto, agora falaremos do conflito ou das operações que aqui tomaram parte até a declaração do Estado em 14 de maio. O que aconteceu? Após sair essa resolução 181 da ONU, decidindo na partilha da Palestina, então chegaram os ingleses e falaram: ok, tá beleza, então estamos saindo aqui 15 de maio e aí vai ser o que for. Se a solução for implementada, ótimo, e se não for, não é nosso problema, certo? Nós só queremos sair dessa confusão toda. Então já em janeiro de 48 começa a tal da Guerra das Estradas. Os árabes começam a bloquear estradas que davam acesso à parte judaica de Jerusalém e que dava acesso a outros assentamentos judeus. Também os judeus revidam e vice-versa. Portanto, em maio de 48, David Ben-Gurion, junto com o general Eigal Yadin, eles lançam o plano Dalet, ou em português, plano D. O que consiste esse plano? Esse plano consistia de executar múltiplas operações militares, a ponto de, em 15 de maio, quando saíssem os ingleses, os judeus tivessem um controle de terreno mais favorável, que lhes permitisse se defender dos exércitos árabes ao redor, que iriam invadir, principalmente do Egito e da Jordânia, que eram os mais fortes. Portanto, nessa operação, desse plano Dalet, nós temos cerca de 15 pequenas operações, nas quais falaremos aqui. São elas: Operação Nachshon, Operação Harel, Operação ou Batalha de Mishmar Ha'emek, Operação Biur Hametz, Operação Hametz, Operação Yevussi ou Jebuseu, Operação Iftar, Operação Matate, que significa vassoura em português, Operação Gideon, Operação Barak, Operação Balak, Operação Maccabi, Operação Benami, Operação Kilshon, Operação Shfifon, Operação Binun Aleph. Entendeu tudo? Não tem problema. Vamos explicar. É importante notar que bastante dessas operações foram nomeadas através dos juízes bíblicos, que foram eles os líderes do povo de Israel entre o período de Yoshua bin Nun, mais conhecido como Josué, e o rei Saul, período dos reis, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, etc. A estrada entre a costa, Tel Aviv e Jerusalém, ela era cercada de povoados árabes, nos quais eles bloqueavam a estrada para Jerusalém, e nessa os judeus mandavam comboios com suprimentos, e ainda assim eles eram emboscados. Portanto, os judeus sofriam muitas baixas. Vamos dizer, não estava valendo a pena mandar esses comboios. Então a Haganah veio com a Operação Nachshon, cujo objetivo era limpar, tomar essas aldeias, né, e assim abrir a estrada para Jerusalém. A Operação Nachshon, lá em abril, ela tem sucesso parcial, pois os judeus conseguem tomar várias vilas árabes, inclusive o comandante do exército da Guerra Santa, Abd al-Qadir Hussein, parente do mufti de Jerusalém, ele inclusive é morto nessas operações, o que tira muito o moral dos árabes, do exército da Guerra Santa, e portanto, após esse episódio, a outra milícia árabe é que passa a tomar mais relevância, que é o Exército de Liberação Árabe, que tinha um caráter mais laico e era liderado pelo comandante Kawakid, negócio assim. Porém, apesar dos judeus terem conquistado vilas na estrada, os árabes ainda têm vilas controlando a estrada pelo caminho, e assim resolvem simplesmente bloquear tais estradas, colocar vários obstáculos, em vez de simplesmente emboscar os judeus, como era a tática de Abd al-Qadir Hussein. Então, portanto, depois dessa operação, temos a Operação Harel, que é uma continuação da Operação Nachshon, na qual ela parcialmente consegue desbloquear a estrada para Jerusalém e é conquistado uma vila chamada Al-Kastal, hoje em dia Castel, que é o ponto mais alto a oeste de Jerusalém, do qual se tem vista para a cidade. Relembrando, todas essas operações aqui que eu estou falando, elas tomaram lugar entre abril e maio. Elas foram curtas e foram múltiplas, tudo ao mesmo tempo. Nós temos também abril de 48, a batalha por Mishmar Ha'emek, que é um vilarejo no Vale de Israel, que é uma região no norte de Israel, no qual eles começaram como uma defesa contra ataques do Exército de Libertação Árabe, só que essa defesa se torna uma contraofensiva, e ali, portanto, eles conquistam vários vilarejos, né, expulsam os árabes e tudo, e o Exército de Liberação Árabe, ele recua desmoralizado para a cidade de Jenin, na Cisjordânia. Temos depois a Operação Biur Hametz,
feita pela Haganah em 11 e 12 de abril de 1948. Essa operação foi bem sucedida e o objetivo dela era conquistar os bairros árabes de Haifa e assim ter o controle sobre Haifa. Por que Haifa era tão importante? Ali na costa, Haifa é a cidade onde o Monte Carmel encontra-se com o mar. Por que essa cidade era tão importante? Pois além de ser um hub ferroviário, ela também era uma cidade portuária. Tomando ela, isso permitiria ao Haganah ter um porto para receber armas e outras cargas. Parou. Uma curiosidade. Muitas vezes me perguntam, pô, Alexander, esse negócio aí confunde, tem Jordânia, tem Cisjordânia, Transjordânia. Pô, qual a diferença? É só uma sílaba de diferença? Não, caro espectador, eu vos explico. Em 1917, quando os ingleses tomaram o que é hoje em dia Israel e Jordânia, na época eles chamavam de Palestina e Transjordânia, ou seja, que está além do Jordão, do lado oriental. E assim, o reino da Jordânia, como é conhecido hoje em dia, durante muitos anos, talvez até os anos 40, por aí, ele foi conhecido como Transjordânia. Cisjordânia é o que o pessoal chama em inglês de West Bank, pois essa região, pelo plano da ONU, era para estar no Estado Árabe Palestino. No final, ela foi tomada pelo rei Abdallah da Jordânia, do qual a Jordânia teve controle dela por 19 anos, de 1948 até 1967, a Guerra dos 6 Dias. E como tal região pertencia à Jordânia, ela ficou conhecida como Cisjordânia. Em inglês é conhecido como West Bank, ou seja, a margem ocidental do Rio Jordão. E no hebraico ela tem os seus nomes bíblicos, que é a região da Samária e a região da Judeia. Se você for olhar o mapa dessa região, ela parece um coração horizontal, no qual no meio está Jerusalém. Portanto, o lado norte desse coração horizontal é a Samária ou Shomron e o lado sul é a Judeia ou Eudá. Sim, e portanto Jordânia é o que conhecemos hoje como Reino Hashemita da Jordânia. Esse país que é governado pela dinastia Hashemi, no qual o rei hoje em dia é o Abdallah II. Ficou entendido? Continuemos. Então, depois que em abril o Haganah, de maneira bem sucedida, tomou Haifa, da Operação Bir Hametz, nós temos depois a Operação Hametz. Operação essa, que é a qual o Irgun, junto com a Haganah, com as brigadas Givati, na qual eu servi, Kiryat, Alexandrone e outras, elas têm o objetivo tomar vilarejos árabes ao redor de Tel Aviv e Yafo. E de maneira bem sucedida eles conseguem isso, de 25 a 30 de abril. E eles foram tão bem sucedidos que os árabes pediram ajuda aos ingleses, que já estavam recuando daqui. E os ingleses sim, chegam a ajudar os árabes, mas aí vem o Irgun junto com a Haganah e fala, ó, vocês já estão saindo daqui, vocês pararem, beleza, a gente para. Mas se atacarem a gente também, né, vai atacar vocês, vamos atacar tal da colônia alemã americana lá em Afo, e é uma pena, né, porque vocês já estão saindo daqui e essa guerra não é sua. Portanto, fiquem na sua. E portanto, essa operação, ela foi muito bem sucedida, cerca de 8 vilarejos foram capturados, pois até então o que estava acontecendo? Desde novembro de 47, da partilha da ONU, atiradores snipers em Yafo, que ficava do lado de Tel Aviv, começaram a atirar nos judeus. Os judeus também revidaram, obviamente. Só que aí nessa brincadeira toda, até essa operação, cerca de 1.000 judeus já tinham sido mortos por atiradores árabes. Então é óbvio que as milícias judaicas, as quais iam se tornar o Exército de Defesa de Israel, após a independência, ali no final de maio de 48, então é óbvio que tais milícias precisavam tomar essas áreas de modo a assegurar Tel Aviv, que aconteceu. E portanto, nós temos depois a Operação Yevussi, que se em português Jebuseu, que era um dos povos da época bíblica do qual Josué, o povo de Israel, conquistou e expulsou daqui. Tal operação durou de 22 de abril a 3 de maio. E o objetivo era tomar bairros árabes para os judeus em Jerusalém. Então, nessa operação vem o Palmar, que é a elite do Haganah, as brigadas Etzion e Arel, contra tanto o exército de liberação árabe, o exército da Jihad, o exército da Guerra Santa, a Legião Árabe, que era basicamente o exército jordaniano, que era a força árabe mais bem treinada, no qual ela tinha padrões ingleses, né, que fazia dela bem preparada, digamos assim, e inclusive contra a parte
parte do contingente inglês ajudaram eles. Tal operação, ela foi em parte falha, em parte bem sucedida, pois ela não conseguiu tomar Nebi Samuel. Nebi Samuel é o túmulo do profeta Samuel, que ele fica a noroeste de Jerusalém e fica num ponto alto de vantagem. Portanto, controlando tal região, além de ser simbolicamente importante, também é estrategicamente importante. Mas os judeus também não conseguiram tomar o bairro de Sheher-Jarrah, que é como se fosse, vamos dizer, céu do Rio de Janeiro, como se fosse o Leblon dos árabes, certo? Os árabes playboy lá. São os playboy da zona sul árabe, entre aspas. E sim, os judeus conseguem tomar o bairro árabe de Katamon. Katamon na época eram favelas, hoje em dia é um dos bairros mais caros de Jerusalém, para mostrar como o mercado imobiliário aqui é um bom negócio. Temos lá pela mesma época, que dura um mês, do final de abril até o dia 23 de maio, meio final, temos a Operação Iftar. Essa é uma operação interessante. Ela é uma operação feita pela Haganah. Essa operação, ela tem o objetivo de conquistar o que é a área tal do Galilo Superior, que é aquela parte que fica ao norte do Lago do Kinneret, português Lago de Tiberias, Vale do Hula e etc., que faz fronteira com o Líbano e um pouco com a Síria. Então, apesar dessa área estar na partilha da ONU, destinada para os judeus, só que não interessa, porque começou uma guerra, né? A gente pode falar o quanto for, mas quando começa a porrada, aí começa, parceiro. Ou seja, nós podemos conversar, deliberar, fazer os planos mais bonitos que for, mas quando o tiroteio começa, como se fala no Rio de Janeiro, guerra é guerra, parceiro. Tá ligado? Então, nessa operação, o Palmar do general Igal Allon, ele expulsa, consegue tomar dezenas de vilarejos árabes ali na fronteira e muitos dos seus cidadãos são expulsos. Como também ele era conhecido como não deixar vilarejos árabes pelo caminho, poder expulsar, porque ele sabia que na guerra que ia se aproximar, se tais vilarejos continuassem ali, provavelmente eles iam dar abrigo para os sírios e libaneses. Pois, de novo, caro espectador, sim, tem aqui expulsão, tem aqui morte e tudo mais, mas estamos falando de guerra, entendeu? E também outra coisa, Igal Allon, ele era um general da Haganah, que era considerado uma milícia de esquerda. Mas veja bem, caro espectador, esquerdista médio daquela época, hoje em dia seria mais direitista do que o extremo direitista médio, certo? E durante essa operação também é tomada a cidade sagrada de Sfat, ou Safed em árabe. Como ela foi tomada, além de combates e tudo, os judeus desenvolveram um morteiro caseiro chamado Davidka. Esse morteiro, ele não era grandes coisas, ele não era acurado e nem forte, porém ele fazia um barulho terrível. E assim, muitos árabes, eles fugiram de pânico, fugiram por conta própria. E esse ficou um fenômeno conhecido nessa guerra, ou seja, muitos árabes refugiados não foram totalmente eles mortos ou expulsos pelos judeus. Boa parte deles foi tomada de pânico e eles próprios saíram. E uma parte também saiu, pois eles foram ludibriados pelos exércitos árabes em volta, dizendo, olha, saiam daí para dar passagem pra gente, nós expulsaremos os judeus e vocês voltarão às suas casas. Os exércitos árabes não expulsaram os judeus e nem eles voltaram para as suas casas e tornaram-se refugiados. Como resultado dessa operação, os judeus asseguraram ali a fronteira nordeste, ali na região do Tibérias, do Vale do Hula, fronteira com a Síria e o Líbano, e grande parte dos árabes foram expulsos para Síria, Líbano e etc. Temos depois a Operação Matatê, que significa vassoura em português, que é na verdade uma continuação da Operação Iftar, na qual mais comunidades de árabes e beduínos são expulsos ali da região do norte do Lago Tibérias. Temos também Operação Balak. Operação Balak, na verdade, foi uma operação aérea de contrabando, na qual a Haganah, eles compram armas da Tchecoslováquia. Eles trazem tais armas para Israel. No começo, eles voam pela Grécia, pois os aviões não tinham tanto autossuficiência para poder voar estas distâncias. Só que, incrivelmente, os nossos amigos americanos descobrem isso e boicotam, e, portanto, tal operação passa
passa a usar campos aeródromos na Iugoslávia e de lá para Israel. Temos então depois, lá pelo meio de maio, a Operação Maccabi. Essa operação ela tinha o objetivo de expulsar os árabes de Latrum. Latrum hoje em dia é um museu de tanques, um museu até muito maneiro, e recomendo visitar tal museu se você estiver em Israel. Portanto, Latrum é uma fortaleza que fica na estrada entre Tel Aviv e Jerusalém, só que lá mais para a direção de Tel Aviv, ou seja, ainda na planície costeira. E o fato é que tal entreposto, ele dificultava muito o acesso dos judeus de Tel Aviv para Jerusalém, e também ele possibilitava a segurança vamos dizer, das montanhas da Samária. Ou seja, se os judeus fossem conquistar Samária, eles precisavam conquistar Latrum antes. E essa missão foi mal sucedida. Os judeus não conseguiram tomar Latrum. Latrum depois vira parte da Jordânia. Israel finalmente só consegue tomar Latrum em 1967, na Guerra dos 6 Dias, do qual falaremos nos próximos episódios. Temos depois também, ali no meio de maio, a Operação Barak, no norte do Negev. Negev é aquela área sul, o deserto, no qual tomam parte a Brigada Givati, e nessa história eles conseguem tomar vilarejos árabes, só que a operação é interrompida para lutar contra o exército egípcio, tá ali invadindo. Temos depois a Operação Ben-Ami, essa operação bem sucedida que consegue conquistar a cidade de Aco, português Acre, e a Galiléia Ocidental, no qual, pelo plano de partilha da ONU, estava para os árabes. E assim, de novo, várias aldeias árabes são conquistadas e seus habitantes expulsos, exilados, etc. E temos, por último, as operações Kilshon, e Kilshon é tridente em hebraico, e Operação Eshfifon, que são operações também para tomar bairros árabes, Jerusalém, conseguir espaço estratégico para os judeus, como se fosse uma continuação das operações anteriores para Jerusalém. Aqui uma curiosidade: quando falamos de Latrum, os judeus não conseguiram tomar ela, mas o que sim conseguiram, visto que o caminho para Jerusalém continuava bloqueado, os judeus conseguiram construir uma estrada alternativa, o tal da Estrada Burma, na qual eles conseguiram romper o cerco para Jerusalém. Então, apesar da conquista de Latrum ser mal sucedida, isso lhes possibilitou construir a tal da Estrada Burma, certo? Então, as operações, a Operação Kilshon, ela é bem sucedida, pois ela consegue tomar vários bairros árabes para os judeus, que são para quem conhece Jerusalém, são o bairro de Baca, o bairro de Talbia, colônia alemã, colônia grega, que são bairros nobres. Hoje em dia, Talpiot, colônia americana, e Sherdiará, no qual não conseguem. Assim, parte desses bairros foram capturados e recapturados e ficaram nesse ping-pong. E temos por último a Operação Shfifon, pois os árabes eles conseguiram cercar a cidade velha, e essa cidade ela veio tentar abrir o caminho para a cidade velha, para o bairro judeu, mas foram mal sucedidas. Então você pode ver, caro espectador, como num período de quase 2 meses, isso é antes dos exércitos árabes chegarem, como a guerra que ela já estava intensa e feroz. Ok, agora falaremos da parte 4. Vamos falar dos refugiados árabes, conhecidos também como refugiados palestinos. Segundo a ONU, dessa guerra de independência, teve 400 vilas destruídas ou evacuadas, cerca de 700 mil refugiados árabes. Só que o que acontece? Estamos aqui falando de guerra, é uma guerra existencial. Se os judeus não expulsarem eles, provavelmente os judeus é que seriam expulsos. Então, no dia 15 de maio, dia da independência judaica, que é o Matzmaut, os árabes comemoram o dia da Nakba, como se fosse o dia da tragédia. Só que isso é como se fosse o seguinte: na Rússia comemora-se o dia 9 de maio, que é o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. Então seria como nesse dia a Alemanha comemorar o dia do desastre nacional, comparando os casos. E como eu sei que essa data ela é relativamente uma data artificial, pois ela foi inaugurada por Yasser Arafat, o líder da OLP, Organização de Libertação da Palestina, em 1998. Ou seja, se tal data fosse tão autêntica, por que você declara ela em só 1998? Ou seja, por que, na minha opinião, tal data é artificial? Além da comparação que eu fiz sobre o dia da vitória da Segunda Guerra. Ela foi estabelecida apenas em 1998 por Yasser Arafat. E 2, será que não tinha um evento próprio ali da história árabe para marcar tal data? Porque eles têm que se basear esse exemplo na declaração de independência dos judeus, Estado de Israel. O que você acha, caro espectador? Deixe nos seus comentários.
comentários e vamos discutir o assunto. E agora, é claro, os refugiados se falam menos, pois não é uma história que dá ibope, são os refugiados judeus dos países árabes. Ou seja, durante séculos, se não milênios, existiram várias comunidades judaicas no Oriente Médio e Norte da África, qual conviveram relativamente paz e tranquilidade, se comparamos a situação de tais comunidades com os judeus na Europa. E o fato é que do final dos anos 40 até 1979, Revolução Islâmica no Irã, muitos desses judeus eles foram expulsos de seus países. A maioria deles no final dos anos 40, inícios dos anos 50 até 60, por causa da hostilidade que tais países árabes tinham contra Israel ou contra o sionismo, e acabaram de certa forma descontando nesses judeus. Então, por exemplo, no começo dos anos 50, a comunidade de Bagdá, que era milenar, próspera, alguns meses ou semanas eles tiveram que deixar tudo. E assim também foi com os judeus do Egito, que foram expulsos por Nasser, por Gamal Abdel Nasser, o ditador do Egito, nos anos 50. Boa parte deles, inclusive, vieram para o Brasil, judeus do Marrocos, judeus da Tunísia, Argélia, que seja dito, porém, nem todos por causa exatamente do contexto do sionismo Israel. Muitos desses, inclusive do norte da África, pelo contexto da luta anticolonial contra os franceses, que aí nessa também muitos judeus foram embora devido ao ambiente hostil que se tornou. Também os judeus da Síria, os judeus do Iêmen e, finalmente, com a Revolução Islâmica do Irã em 1979, os judeus lá também saíram. Então, nessa brincadeira toda, estima-se que houve o êxodo de 800 mil judeus. Só que a diferença é que esses judeus, em vez de ficarem choramingando para a ONU, fomos expulsos, somos coitadinhos, tal, eles simplesmente reconstruíram e continuaram as suas vidas. E claro, por último, quero falar da Declaração de Independência, em 14 de maio de 1948, feita por Ben-Gurion, Tel Aviv, com outros signatários. Veja bem, caro espectador, eu, pessoalmente, tenho algumas críticas ao David Ben-Gurion, como eu falei nos vídeos passados, como ele perseguiu seus opositores do Irgun, também outros fatores. Porém, aqui, que seja dito em mérito dele, durante a Declaração de Independência, duas coisas. Ele pensou o seguinte: olha, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, também não fala nosso território vai ser das montanhas tal ao mar tal, do rio tal ao, ao deserto tal. Ele falou, então, da mesma forma, não vamos se limitar em nomes de território, ao que está escrito da ONU. Vamos fazer o nosso, conquistar o que a gente conseguir, e é isso. E agora eu lhe trago uma outra curiosidade, caro espectador. Hoje em dia, países e organizações que são anti-Israel, que falam muito das fronteiras de 67, da Cisjordânia e Gaza. Bom, Gaza já está com Hamas. Acho que é a Cisjordânia que tem de devolver e desocupar. Porém, ninguém deles fala, e as cidades árabes foram tomadas na Guerra de Independência, Acu, Ramle, Haifa, ali o norte da Galileia, tudo isso, dessa ninguém fala. E por que não? Pois, como disse o grande rabino, ele falou que na Guerra de Independência os judeus eles foram decididos. O que a gente conquistar e vai ser nosso. E assim, incrivelmente, também o mundo aceita, inclusive os lados anti-Israel. Porém, na Guerra de 67, apesar de ter sido uma vitória militar, pois Israel conquistou tais territórios com tanta rapidez que não sabia o que fazer, e partidos políticos expressaram sua vontade em retornar tais territórios por acordos de paz. Então, por isso, como não Israel, como certos políticos não reconheceram tais territórios como seu em 67, então também o mundo não os reconheceu. Fique para pensar. E o segundo ponto que eu quero falar bem do Ben-Gurion é que durante essa declaração houve discussões sobre o teor dela, os conteúdos. Portanto, os socialistas queriam um conteúdo mais socialista, os religiosos queriam um conteúdo mais religioso, e portanto, na parte de falar sobre Deus, foi concordado em falar sobre Tzur Israel. Tzur Israel, a tradução é rocha de Israel, porém isso também pode ser visto como o Deus de Israel. Então é isso, pelo menos que o Ben-Gurion ele aceitou e concordou com isso, que seja em mérito dele dito. Também para enriquecer aqui o debate e apresentar uma outra versão, o escritor Ben
Ert, que ele era pró-Etzel, pró-Irgun. Ele afirma que o Ben-Gurion ele declarou a independência, pois ele tinha medo de que o Irgun declarasse antes. Certo? Para ficar registrado, o que podemos concluir desse programa? De que sim, houve refugiados, houve árabes que foram expulsos de seus lares e etc. Não vou negar que não houve, que não é uma tragédia. Claro que é uma tragédia, mas qual o contexto aqui? É uma guerra existencial. Portanto, na minha opinião, os judeus não têm que se sentir culpados por terem vencido essa guerra. Pelo contrário, temos que ficar felizes por ter vencido tal guerra. Claro, Deus ter nos ajudado, vencemos a guerra, assim conseguimos estabelecer um país, não sofremos um segundo holocausto e temos que se orgulhar disso. E infelizmente é guerra, né? E acontecem tais fenômenos de refugiados e tudo, né? Sem querer minimizar o sofrimento deles. Então fica esse ponto aqui para conclusão. Gostou do programa de hoje? Dê o seu like, deixe-nos saber a sua opinião, discutir de forma saudável, compartilhe com seus amigos, vamos fazer o canal crescer. Se quiser nos patrocinar, se quiser que o seu produto ou a sua empresa seja anunciado, mande um e-mail para nós. Se quiser contribuir com o Pix, também é bem-vindo. Espero que o seu conhecimento geopolítico e militar sobre o Estado de Israel tenha sido acrescentado após este vídeo. Então até o nosso próximo encontro com o seu Indiana Jones Playboy da Terra Santa para o mundo. Shalom, uleitraot.